Salve galera do canal, tamo de volta com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like, também se inscreve aí no canal. Mais um giro de notícias, vamos falar aqui da notícia principal. Jon Jones e Dana White, tá rolando uma treta séria. Jon Jones chegou a pedir para sair do UFC, pediu demissão o Jon Jones depois desse problema aí na negociação para a luta com o Francis Ngannou. A gente vai falar disso no vídeo, mas antes tem notícias rápidas, vamos dar um giro aí com as notícias das últimas horas no mundo das lutas. O UFC planeja a revanche entre Jessica Andrade e Rose Namajunas para o dia 11 de julho na Ilha da Luta. Esse combate, que chegou a estar casado para o UFC 239, mas foi cancelado devido a problemas familiares da Rose Namajunas, ele está de pé então para o dia 11 de julho no UFC 251. No primeiro encontro entre elas, Jessica Andrade roubou o cinturão da Rose Namajunas, nocauteando com um lindo bate-estaca. Dana White descartou Conor McGregor como possível adversário de Kamaru Usman. O careca comentou que somente 3 lutadores podem enfrentar o campeão do meio médio na sequência, entre eles Jorge Masvidal, Colby Covington e também o Leon Edwards. Um dos 3 será o próximo adversário ao cinturão de Kamaru Usman. O UFC divulgou o card completo do UFC 250. No card principal, destaque para Amanda Nunes e Felix Spencer, que fazem a luta principal do evento que acontece no dia 6 de junho. Cody Garbrandt enfrenta o brasileiro Rafael Assunção na luta co-principal e o card ainda conta com um duelo bem interessante entre os prospectos Aljamain Sterling e também Corey Sandhagen no peso galo. Robert Whittaker e Darren Till devem lutar no dia 25 de julho na Ilha da Luta. Segundo o site do Combate, essa luta já tinha contrato assinado entre os dois para rolar no dia 15 de agosto, mas ambos aceitaram o confronto um mês antes e o combate vai acontecer no dia 25 de julho. Darren Till venceu Kelvin Gastelum na sua estreia no peso médio, enquanto Robert Whittaker perdeu o cinturão para o Israel Adesanya na sua última luta. Bem, vamos agora para a notícia principal aqui do vídeo. Vamos falar um pouquinho dessa polêmica entre Jon Jones e Dana White. O que está acontecendo? Primeiro de tudo, vocês devem lembrar, a gente trouxe alguns vídeos aqui no canal falando do desafio do Jon Jones ao Francis Ngannou. Ngannou topou a luta, bastava o UFC fazer ali o contrato dos dois, mandar lá com os valores dos salários para eles assinarem e essa luta finalmente sair do papel. Os dois queriam brigar, mas o UFC não quis pagar o que cada um dos dois estava pedindo ali no contrato. Então, o que aconteceu? O Jon Jones, ele começou a reclamar nas últimas semanas e ontem o Dana White veio à tona e acabou falando um pouco aí sobre o salário que o Jon Jones pediu para lutar. Segundo o Dana White, o Jon Jones pediu uma quantia absurda de dinheiro, mas nessa entrevista aqui o Dana White não chegou a falar quanto o Jon Jones pediu. O Dana White citou isso aí que eu vou pôr na tela, olha só o que ele falou, abre aspas. Uma coisa é você chegar e dizer que quer um pouco mais de dinheiro. A quantia de dinheiro que o Jon Jones queria era demais. Para começar, na divisão dos meio pesados, a luta é com Dominic Reyes, é a luta que faz sentido. Então Jon Jones vai lutar com Francis Ngannou e então tentar uma chance pelo cinturão dos pesados? Não acredito nisso. Ele nunca quis se mudar para os pesos pesados antes. Pela quantidade de dinheiro que ele está pedindo, isso não vai acontecer. Você não poderia pedir uma quantia tão absurda em um momento pior. Fecha aspas, foi o que falou aqui então o Dana White. Então, com esse momento que a gente está vivendo agora, a pandemia, o UFC não pode realizar eventos com público, então é claro que a receita do UFC ela diminui. Essas super bolsas, salários astronômicos aí não são pagos num momento como esse. Então, para você bancar uma quantia absurda, segundo o Dana White aqui que o Jon Jones está pedindo, o UFC não poderia bancar neste momento, então por isso que ele optou em não realizar a luta agora. Isso aqui significa que Jon Jones e Ngannou nunca vão lutar.
Eu acho que não. Em algum momento essa luta pode sim sair do papel. Quem sabe depois de toda essa pandemia passar, com torcida e tudo mais, este evento pode sim acabar acontecendo. O Ngannou pode acabar lutando com o Jon Jones. Mas o Jon Jones não gostou nem um pouco do que o Dana White acabou falando. Segundo o Jon Jones, em algumas mensagens de texto aí que ele trocou com o advogado lá do Dana White, que é o Hunter Campbell, ele acabou falando que o Dana White disse que ele pediu aí cerca de 30 milhões de dólares. 30 milhões é a mesma bolsa que o Deontay Wilder recebe no boxe. E segundo o Jon Jones, isso é mentira do Dana White, ele não pediu 30 milhões, ele pediu metade disso. Ou seja, seria na casa ali de 15 milhões de dólares, o que já seria uma bolsa realmente muito alta também. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o lutador mais bem pago do UFC hoje, é o Conor McGregor, aí a bolsa dele gira ali na casa dos 3, dos 5 milhões, que é a bolsa do Conor hoje. Então, realmente, o Jon Jones pediu muito dinheiro num momento aí que é impossível do UFC conseguir pagar essa bolsa. Mas o Jon Jones, ele ficou puto realmente aí com o Dana White, porque segundo ele, o Dana White tá mentindo. Essas informações são falsas e ele não pediu toda essa quantia de dinheiro. Então, olha o que o Jon Jones fez aí. Ele fez algumas publicações que eu vou colocando aí, uma na sequência da outra aí pra vocês. É interessante sentar aqui e ver seu chefe mentir para a câmera assim. Nós nunca discutimos nenhum aumento no pagamento. Imediatamente, a conversa foi que eu já ganhava o bastante. Eu nunca fiz uma oferta de valor. Se você vai mudar meu contrato para eu subir ao peso pesado, pelo menos tenha a decência de ser sincero para os fãs. Se você se apegar a essas mentiras, eu vou me defender. Por favor, peça para o seu advogado, Hunter Campbell, mostrar as mensagens de texto. Não seja mentiroso. Minha reputação já foi atingida o suficiente. Eu não preciso dessa porcaria, Dana. Eu nunca pedi os mesmos números do Deontay Wilder, uma vez que ele está fazendo 30 milhões. Nós topamos por metade disso. Você já disse que eu sou o GOAT e tudo mais. Eu não faço nem metade do que o Deontay Wilder faz. Se minha reputação faz com que você me subestime tanto, vá em frente, me libere do meu contrato. Tenho certeza que algum promotor em algum lugar vai ficar mais do que feliz em me contratar. Fecha aspas, foi o que falou aqui então o Jon Jones. Então, alguém está mentindo aqui nessa negociação, cara. Eu acho muito difícil aí do Jon Jones ter pedido uma bolsa tão alta assim. Mesmo que seja ali os 15 milhões, cara, é impossível, cara. O maior salário, eu trago vídeo de salários aqui no canal. O maior que eu já acabei trazendo aqui foi o do Nurmagomedov lá no UFC, onde ele enfrentou o Dustin Poirier lá nos Emirados Árabes, que ele fez a bolsa ali na casa dos 6 milhões, que é a bolsa declarada do lutador, juntando bônus e tudo mais. Eu nunca vi ninguém ganhar acima disso, cara. Então, pode ser que com o pay-per-view e tudo mais, aqueles acertos extra-octógono que a gente tem, pode ter levado mais do que isso. Mas a bolsa declarada, a maior que eu vi até hoje no UFC, foi de 6 milhões. Então, o Jon Jones chegar e pedir aí os 30 milhões, eu não acredito que o Jon Jones tenha pedido isso. Na minha opinião, aí ele deve ter pedido menos do que isso, mas ele chegar e pedir os 30 milhões que o Deontay Wilder ganha, impossível, cara. Nem sem consciência num momento como esse, com pandemia e tudo mais, sem o UFC poder vender ingresso, não existe evento no mundo que pague uma bolsa dessa. Tudo bem que você ter aí um Francis Ngannou pela frente, seria um lutão, uma luta que vai vender bem, mas ainda assim, se a gente for somar aqui, cara, o Ngannou, ele não é um campeão, ele não tem um cinturão, ele não é um vendedor de pay-per-view, o Ngannou não é um cara que vende pay-per-view ainda, a gente teve poucas vezes que o Ngannou fez a luta principal do UFC em pay-per-view, somente uma vez que foi com o Miocic, então ele não é um cara assim, um super astro, embora seja um grande atleta, não é um super astro como é, por exemplo, o Nurmagomedov ou o Khabib, que tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, então tem muito chão ainda pro Ngannou se tornar esse super astro e bancar uma luta aí com uma bolsa nessa casa aqui entre ele e o Jon Jones. Então, vamos aguardar para ver. Não acredito que o Dana White vá liberar o Jon Jones aqui do contrato. Acredito que o Dana White vá tentar meio que conversar com o Jon Jones, acertar essa situação, até porque hoje o Jon Jones é uma das maiores estrelas aí do UFC. Você perdeu o Jon Jones, seria reforçar a concorrência, eu tenho certeza que o UFC não libera o Jon Jones do contrato de forma nenhuma, mas se já estiver no final do contrato,
poucas lutas para acabar o contrato, vai que o Jon Jones realmente resolve meter o pé do UFC e vai para um Bellator da vida. Então seria uma grande perda aí pro UFC. Então é isso, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acham, deixa o like aí para ajudar o canal, se inscreve, eu volto logo mais, um grande abraço e até a próxima.